Você já sentiu que, às vezes, carrega fantasmas que não são seus? Muitas vezes acreditamos que a história de um bebê começa no momento do nascimento, como uma página em branco pronta para ser escrita. Mas a ciência nos revela algo muito mais profundo e, por vezes, inquietante. Antes mesmo do primeiro suspiro, o bebê já está herdando um legado biológico das experiências de infância de seus pais. Como é possível que a memória de um avô que nunca conhecemos, ou um trauma de infância que nossa mãe jurou ter esquecido, mude a química do corpo de um recém-nascido? Para entender isso, a gente precisa olhar para o conceito de transmissão intergeracional. Evolutivamente, nós fomos projetados para sobreviver a ambientes específicos. Se os pais cresceram em ambientes de medo ou negligência, o corpo deles se calibrou para o perigo. Essa calibração não fica guardada apenas em pensamentos. Ela se manifesta na biologia. Quando esses pais seguram seus bebês, o sistema de estresse deles, o famoso eixo HPA, pode estar operando em uma frequência diferente. Se um pai ou mãe possui traumas não resolvidos, a simples visão do choro do bebê pode ser interpretada pelo cérebro como uma ameaça biológica, disparando picos de cortisol e adrenalina onde deveria haver ocitocina, o hormônio do vínculo. Essa herança química afeta diretamente o desenvolvimento físico do bebê. Através da epigenética, os genes não mudam, mas a forma como eles se expressam sim. É como se o passado dos pais funcionasse como um interruptor que liga ou desliga certas funções no organismo do filho. Um bebê exposto a cuidadores com passados traumáticos não resolvidos pode apresentar ritmos cardíacos mais elevados e uma sensibilidade maior ao toque ou ao som. O crescimento físico, o padrão de sono e até a eficácia do sistema imunológico da criança são, de certa forma, sintonizados pela frequência biológica de quem a cuida. O corpo do bebê é um ressonador. Ele vibra na mesma nota do sistema nervoso dos pais. Nós não somos apenas carne e osso. Somos o resultado de uma linhagem de sobreviventes. Se o corpo do bebê está reagindo a uma história que ele ainda não viveu, é porque o organismo está tentando se preparar para o mundo que os pais prometem entregar. Essa base biológica, moldada por hormônios e genes influenciados pelo ontem, serve como o alicerce para algo ainda mais complexo. Afinal, o que começa como uma resposta física e hormonal, logo se transforma em um padrão de pensamento, movendo a influência do passado das células para as engrenagens da mente. Se o corpo prepara o terreno, a mente dos pais é o arquiteto que desenha o mundo interior do bebê. Mas aqui está o detalhe. Esse arquiteto muitas vezes trabalha no escuro, seguindo plantas de construção que foram desenhadas há décadas. Para desvendar esse mistério, a psicologia utiliza uma ferramenta poderosa chamada AI, Adult Attachment Interview, ou Entrevista de Apego do Adulto, desenvolvida por Mary Main. Esse experimento clássico provou algo fascinante. Não é o que aconteceu na infância dos pais que define o futuro do bebê, mas sim a forma como os pais processam e narram essas memórias hoje. Imagine a mente como uma grande biblioteca. Quando a equipe de Mary Main entrevistou adultos sobre suas infâncias, eles não buscavam apenas fatos, mas a coerência narrativa. Pais que conseguem falar de passados difíceis com clareza e equilíbrio emocional tendem a criar bebês com apego seguro. Por outro lado, pais que evitam memórias, apego desdenhoso, ou que ainda estão presos em mágoas e confusões, apego preocupado, acabam projetando esses fantasmas na percepção do filho. A mente do bebê, então, começa a internalizar essa lógica. Se a mãe não consegue processar sua própria dor, ela pode se tornar mentalmente cega para o desconforto do bebê, criando uma falha na construção da empatia. A analogia aqui é a de um espelho distorcido. O bebê olha para o cuidador para entender quem ele é. Se o cuidador está olhando para o bebê, mas enxergando suas próprias feridas do passado, o bebê recebe uma imagem fragmentada de si mesmo. De acordo com a teoria da mentalização de Peter Fonagy, a capacidade dos pais de pensar sobre o que o bebê está sentindo, sem confundir com seus próprios traumas, é o que constrói a segurança mental. Quando essa capacidade falha, o alicerce mental da criança é construído com materiais frágeis. A memória do bebê começa a ser organizada não pelo que ele vive, mas pela forma como os pais filtram a realidade através de suas próprias lentes cicatrizadas. Essa virada cognitiva mostra que a nossa percepção é hereditária. A lógica, a atenção e a regulação das emoções do bebê são treinadas pela narrativa interna dos pais. Se o passado dos pais é uma biblioteca em chamas ou um porão trancado, a mente do bebê terá dificuldade em encontrar um lugar seguro para sentar e ler o mundo.
Mas essa construção solitária entre dois indivíduos é apenas uma parte da história. O universo interior que o bebê está desenvolvendo é, em última análise, o passaporte que ele usará para entrar e interagir com todo o resto da sociedade. O que acontece dentro de 4 paredes entre um pai, uma mãe e um bebê ecoa por gerações e por toda a comunidade. A ciência nos mostra que o passado dos pais não muda apenas a mente de um indivíduo, mas altera o tecido social. Quando falamos de apego desorganizado ou inseguro, estamos falando de uma fragilidade que se manifesta na escola, no trabalho e nos futuros relacionamentos desse bebê. O ambiente social e a cultura funcionam como um amplificador. Uma sociedade que não oferece suporte para que os pais curem seus traumas está, na verdade, produzindo ativamente novas gerações de mentes inseguras. Estudos sobre o impacto do ambiente revelam que o suporte social pode ser o antídoto para um passado traumático. Um pai que teve uma infância difícil, mas que encontra um ambiente acolhedor, terapia ou uma rede de apoio sólida, pode interromper a transmissão do trauma. É o que chamamos de earned security, ou segurança conquistada. A aplicação prática disso é urgente. Precisamos parar de culpar os pais individualmente e começar a olhar para como o contexto social permite ou impede a cura. Políticas de saúde mental perinatal e grupos de apoio a pais não são luxos. São ferramentas de engenharia social para garantir que os fantasmas do berço sejam finalmente colocados para descansar. O que nós, como sociedade e indivíduos, devemos fazer? O primeiro passo é o autoconhecimento. Ao olharmos para a nossa própria história através de lentes como a da entrevista de apego do adulto, ganhamos o poder de escolher quais partes do nosso passado queremos entregar aos nossos filhos. Como diz a famosa metáfora da psicologia, precisamos tirar os fantasmas do berço e convidá-los para tomar um chá, reconhecendo sua presença para que eles parem de assombrar o comportamento presente. A educação emocional dos pais é o investimento mais rentável que uma civilização pode fazer. Encerrar esse ciclo é um ato de coragem poética. A jornada humana é essa tentativa constante de evoluir além das cicatrizes dos nossos antepassados. Quando um pai decide olhar para sua própria dor e dizer "isso termina comigo", ele está realizando um milagre neurobiológico. A beleza da nossa espécie reside na nossa capacidade de reescrever o roteiro. No final das contas, o bebê não é apenas o herdeiro de um passado sombrio, mas a promessa de um futuro onde a segurança emocional é o novo legado. Ao curarmos o passado dos pais, estamos literalmente iluminando a mente da próxima geração.